Eu não contei isso ainda para ninguém, só intimamente. Entendi. Publicamente, é a primeira vez que eu estou falando abertamente. Que livramento. Zeramos a vida. É isso mesmo. Hoje nosso convidado aqui no programa é o Bispo Robson Rodovalho. Então solta a vinheta aí, vamos lá. É isso aí, está entrando no ar o programa Sem Limites, pela Rede Gênesis de televisão, pela Sara Brasil FM e também pelo nosso canal do YouTube, é o semlimites.tv. Você que está aí assistindo, já deixa o seu like, já compartilha esse vídeo aí com todo mundo, já também se inscreve aí no nosso canal. E hoje, como eu falei aqui, já na abertura, nós temos um convidado super especial que está aqui com a gente, Bispo Robson Rodovalho. Seja muito bem-vindo ao Sem Limites, meu bispo. Obrigado. Quero cumprimentar você, Cristiano, quero cumprimentar a todos que estão conosco, essa audiência maravilhosa da TV, da rádio também, do YouTube, que são vários veículos, né? Quero cumprimentar a Camille, nossa bispo, que está aqui, e também a nossa mega pastora Aninha. Então, é muito bom estar com esse grupo, essa turma de fera, para comunicar. Zerando a vida, é? Zerando. O Bispo Rodovalho no programa é o convidado mais especial de todos, né? E hoje a gente vai falar de um tema que é uma vida com propósito. Eu gosto muito do Salmo 37, 25, né? Quando o rei Davi ele fala: fui moço, agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Ou seja, era alguém já experiente, era alguém que já passou pela vida, né? E o Bispo Rodovalho tem 50 anos de ministério, 50 anos de caminhada com Deus na vida cristã, né? E quando a gente olha para a vida do bispo, a gente vê a família estruturada, o ministério, todos os projetos dando certo, né? Então, bispo, eu queria que hoje o senhor falasse um pouquinho dessa experiência, o senhor comunicasse com essa nova geração, né? A gente vê uma nova geração surgindo aí, o seu neto Davi, e a gente hoje quer aprender com o senhor. O programa hoje vai ser um grande aprendizado, né? Então, eu queria começar já soltando um vídeo que está lá no SNT Oficial, no Instagram da Sara Nossa Terra. Vamos assistir e, a partir do vídeo, a gente já vai aqui com o nosso bate-papo. Nós estamos armando uma grande tenda para a presença de Deus em Brasília. Quantos dizem amém? Sabe que tenda é essa? Essa tenda é o meu coração. Essa tenda é o seu coração. Essa tenda são essas estruturas, lugares, a rádio, a editora, o Instituto Bíblico. Quantos alunos do Instituto nós temos aqui? Olha que benção. Já pensou? Uma casa de profetas. E o ano que vem, olha aqui, o ano que vem nós teremos uma escola, um colégio, a faculdade. Nós teremos, se Deus quiser, até mesmo um canal de televisão saindo, emitindo daqui de Brasília para o Brasil todo. Eu creio nisso. Quantos querem sonhar comigo esse sonho? Amém? Isso é um sonho, é uma visão que há de se cumprir. Ô bispo, quando que foi esse vídeo? Que ano o senhor lembra? Olha, eu acho que esse magro, né? Magricelo que só, né? Viu só? Além de ser magérrimo, usava uma terno largo, né? A gravata grande. Moda tudo colorido. Tudo colorido. Né? Olha lá, que coisa. Acredito que isso aí, Cristiano, foi... Olha, esse negócio deve ter sido 92, 93, por aí. Estava bem do comecinho lá em Brasília, né? O marco zero, né? A gente estava começando literalmente no DF. Eu estou tentando lembrar se ali era o Cine São Francisco. Eu acho que era, por causa que tem uma madeira ali embaixo, assim, ó. Aquela madeira era o palco era muito alto. E pelo que eu entendi, era uma tenda, né, bispo? Nós fizemos um período com a tenda. A tenda foi lá na embaixada. Foi a primeira, mas aí já foi no ano... Já foi... A tenda foi quando? 2000 e...
Não, 99, 98. Já mais para frente. Bem mais para frente. Há 29 anos, pronto. A lei está dizendo. Se foi 29 anos, vamos botar 30 anos atrás, então foi... 92, 93, é isso mesmo. O bispo, esse daí, não sei se foi esse, mas eu acredito que esse deve ter sido um dos primeiros grandes desafios ministeriais do Senhor, adquirir esse lugar. Não. Não? Meu Deus. Tem Ali já está na metade da história, né, Esquece. mesmo? Ixi. Esquece. A nossa vida, tudo foi conquistado com muita fé, muita oração e passo por passo. Nós tínhamos comprado vários imóveis em Goiânia, pelo menos a sede da 72, que era um galpão muito grande para armazenar papéis, e aquele galpão tornou-se a igreja, a sede da primeira comunidade, da 72. Depois nós já tínhamos construído um Instituto Bíblico em Goiânia, muito bom, prédios bons demais, tal. Nós tínhamos, aí nós mudamos para Brasília. Brasília a gente mudou com a mão na frente e outra atrás, nada, zero. Aliás, nem caminhão de mudança nós não tivemos dinheiro para fazer. Vamos as nossas malas em 2 carros. E a casa que a gente ganhou para morar tinha móveis não, tinha cozinha, geladeira, fogão, aí tinha um básico, camas tinham, e não tinha sofá, e depois a gente ficou sem sofá, sei lá, 6 meses, 1 ano, depois que a gente conseguiu comprar sofá. Em frente à casa do Collor. Esse foi o momento mais difícil que o senhor enfrentou no ministério, bispo? Recomeçar? Porque Brasília acabou sendo um recomeço, né? Do zero. Sem dúvida, foi muita batalha, porque Brasília tinha muita potestade, muita guerra espiritual, e Goiânia já era uma igreja muito bem estabelecida, sólida, com vários patrimônios, tal, e a gente deixou isso e foi para Brasília, e aí praticamente nós começamos de novo, né? Aí a gente deixamos a igreja em Goiânia, a Rua 72 tornou-se uma das igrejas da Sara Nossa Terra, e a gente seguiu, começando do zero em Brasília. Aluguéis muito difíceis. Brasília, na época, tinha uma lei que não se podia alugar nenhum imóvel para a igreja. Era proibido alugar imóvel para a igreja. A igreja só podia existir nos terrenos apropriados para a igreja. Então, você não tinha alvará, funcionamento num galpão, num cinema, numa loja, zero. Proibido por lei. Nós tivemos que trocar essa lei logo que a gente chegou. A gente alugou. Porque tem os setores, né? Brasília é tudo setorizado. Então... Como não tinha terreno nos setores de igrejas, consequentemente você não podia mais abrir igreja. Ô bispo, e depois de Brasília e Goiânia, qual foi o primeiro estado a ter uma Sara Nossa Terra? Acho que muitas pessoas não devem saber disso, né? São Paulo. Foi São Paulo? Foi São Paulo. Foi São Paulo. São Paulo junto com Curitiba, porque o bispo Cirilo mudou-se de Mato Grosso do Sul, de Campo Grande, para Curitiba, e o Bené de Brasília mudou para cá. A membresia da igreja, quando você começou, você estava lá na embaixada, que começou, eram quantas pessoas? Não, embaixada... Ali, naquele em Brasília, vídeo. quando o senhor chegou em Brasília, o senhor começou... Quando nós chegamos em Brasília, nós alugamos uma sala e não podia falar que era igreja, não tinha nada, era totalmente disfarçada, nem placa, não podia ter nada. Nós alugamos uma única sala numa CLNS, que era Brasília. Não, Brasília tem as comerciais das entrequadras. Então, por exemplo, na Asa Norte, você tem na 102, 302, 402, essas quadras, tem um comércio. Cada uma dessas quadras de apartamento tem comércio. Esses comércios alugam-se salas, certo? Ali você tem uma academia, você tem uma verduraria, você tem um pequeno supermercado, você tem farmácia, certo? Então, nós alugamos uma sala de escritório de 25 metros quadrados. Meu Deus. Uma sala, e ali eu pus uma escrivania, e botei uma secretária nossa, que era discípula, e ali a gente começou a fazer as reuniões de oração. Cabia 25, era uma célula,
20 pessoas. Tinha louvor, tinha. A gente fazia o louvor já. E aí, a gente tinha uns instrumentos, não tinha bateria, porque fazia muito barulho, mas o violão tinha. E aí, essa sala, pronto. E nessa época, né, Bispo? 3 filhos pequenos, né? Filhos, claro. Ver a família toda. Sim. Morando longe para Dedéu, lá na casa da Dinda, em frente lá à casa do ex-presidente Collor, no Lago Norte. Olha, 25 quilômetros de distância. E aí tinha que levar as crianças para a escola, tinha que buscar. A Bispa Lúcia é que se ela se desdobrou em 4, 5. Eu cuidava da igreja. A gente fazia célula lá 2 vezes por semana. E o que aconteceu? No dia 21 de abril de 92, a gente começou o primeiro culto em Brasília, nessa salinha, nesse escritório. E ali nós ficamos, em 94, nascia Sara Nossa Terra. Mas já tínhamos reuniões com a comunidade evangélica Não Sara 2 anos antes. E lá em Goiânia era uma igreja de mais gigante. de 1.000 membros, né, Bispo? Não, que é isso, 8 mil, 7 mil. 8 mil, 7 mil. Aí eu fiz o de culto. 8 mil, 7 mil eu tenho a fita da despedida nossa no ginásio da Ezefego, cheio, uns 3 mil, por aí, 4 mil pessoas, no culto de despedida da gente. Então, Bispo, mas eu acredito que desistir nunca passou na cabeça do senhor, né? Não, aí escuta, aí a gente fez a inauguração, começamos a primeira célula, 21 de abril, eu lembro que era aniversário da cidade, tudo parado e tal, a gente fez então em 92, abril, né, 21 de abril. Olha, 2 semanas depois, a gente já tinha mais de 150 pessoas. Aquela célula, 2 semanas. Evangelismo, gente vindo dos eventos, de mim que me conhecia, aquela doideira. Aí o que eu fiz? Eu aluguei 2 salas a mais, tirei a divisória e fomos expandindo. Aí chegou uma hora que não dava mais, eu falei, nós vamos ter que pegar uma laje inteira. Isso foi 2, 3 meses. Aí nós subimos para o primeiro andar. O primeiro andar estava todo livre. Aí eu deixei o escritório embaixo, devolvi as outras salas e aluguei só o primeiro andar, o mezanino, todo. Lá tinha os 600 metros, 400 a 600 metros. A gente começou a abrir e fazer o culto lá. Então fazia recepção da igreja, sem placa, tudo proibido. Ali cresceu, nós fizemos 2 cultos no domingo, de 400, 500 pessoas, e aí, dali eu descobri um cinema que estava fechado, Cine São Francisco, descobri que o dono do cinema era um deputado federal, que viajava comigo, porque eu já estava abrindo aqui em São Paulo, toda segunda eu vinha, e toda... De busão, né, Bispo? Não, nessa época de avião. Já era de avião? Já era de avião, nessa época já era de avião. Ônibus foi todo o período das comunidades. Nas comunidades, na época, não tinha avião, tinha raríssimos voos, caríssimo, a gente andava de carro, 100% de carro ou ônibus. Até começarmos até 92, pronto. Mas dali para frente, já não dava mais. E eu ainda dava aulas, quer dizer, eu tinha ia voltar para Brasília eu pegava o carro, ia para Goiânia dar aula na Universidade Federal, e voltava, geralmente era no final de semana, no iniciozinho, eu ficava em Goiânia e pregava na igreja, no primeiro ano, todinho, então foi muita correria. Aí um dia eu conversei com o dono do cinema no avião, e ele falou, eu vou pensar, tal, e eu comecei a orar e perseguir, um dia eu consegui. Ali tem que reconstruir tudo, eu falei, deputado, a gente faz, tal. Aí bom, mudamos para o cinema, onde foi essa ministração foi do cinema, sem dúvida, por toda a característica, onde está ali, tem uma madeira ali, um parapeito, está nas minhas pernas, ali foi. E dali, a gente já estava com o lote da embaixada, e já tinha uma tenda, por isso que eu estava falando da tenda, e da sede, de tudo que nós teríamos no futuro, que hoje está no Arena, nem está na embaixada, hoje está no campus do Arena. O Arena, para quem não sabe, é uma área muito grande em Brasília, dentro da cidade, privilegiadíssima, são 100 mil metros quadrados, são 10 hectares, lá temos vários prédios e o ginásio para 18 mil pessoas sentadas. E todos os todas as conferências
acontecem lá, e é lá que eu trabalho. Eu não vou mais na embaixada, só vou na embaixada para pregar. Como aqui, a embaixada hoje é quase igualzinho aqui, porque eu só prego uma vez por mês, né? E eu trabalho no campus do Arena, que em nome de Jesus nós vamos ter uma arena desse em São Paulo, Amém, onde vai ser a minha sede, a minha pessoal, com um ginásio, com uma réplica perfeita, se Deus quiser. Ô bispo, e alguma vez o senhor pensou em desistir? Teve alguma situação assim que o senhor falou, não, eu acho que agora eu cheguei no meu limite? Aí, é claro, eu sei que nesse momento Deus aparece e faz o sobrenatural, né? Cristiano, chorar sempre chora, né, Cristiano? Indignar sempre a gente indigna, né? Fica indignado. Eu fiquei muito abalado quando, por exemplo, nós perdemos um terreno que nós tínhamos em Brasília. Quando eu mudei em Brasília, a gente já tinha um terreno para construir uma catedral em Brasília. E esse terreno estava no nome de uma igreja, que estava no nome de um tesoureiro nosso, que eu mandei antes para Brasília. Ele era o tesoureiro em Goiânia, ele mudou, e era a nossa... Eu não podia pôr o terreno que nós tínhamos ganhado em nome da comunidade de Goiânia. Por quê? Porque a legislação não aceitava. Nós tínhamos só um papel, uma documentação, que era esta instituição, associação, que ele era o presidente. Bom, ficou lá, tá? A gente pensou em construir, já tinha até quase projeto. Aí, um dia, quando Deus falou para mim mudar, aí ele desliga de mim e leva o terreno. Meu Deus do céu. Ô bispo, eu acho que essa mudança no Brasil, no mundo espiritual inteiro, mexeu inteiro. Nossa, teria que ter... Para atrapalhar o senhor, para impedir. Eu teria que ter dias para te contar as potestades, os recados das potestades incorporadas, indo na porta da igreja, e me desafiando mesmo, falando, não muda para cá, não venha para cá, para de interceder, você está atrapalhando nossa corrente espiritual aqui no Vale do Amanhecer. Na época o Vale do Amanhecer era o maior centro espírita do mundo, com 23 mil membros, uma coisa que praticamente Brasília girava aos pés daquela entidade, daquela força espiritual maligna, e aí a gente foi quebrando, rompendo tudo isso. Foram experiências após experiências, jejuns. Bom, mudamos. Tomamos a cidade. Aí a gente alugou o cinema, reformamos cinemas, terminamos de dar o acabamento no cinema, que não tinha acabamento, era casca, e a partir dali a gente começou a abrir São Paulo, abrir Curitiba. 2 anos depois abrimos o Rio, e aí fomos desbravando o Brasil. Como que é, bispo, então, olhar para todos esses anos, né? Ali, quem sabe, né? Não é quem sabe, né? O senhor falou com toda convicção, nós vamos ter uma TV, hoje nós estamos aí na TV Gênesis, né? Que está em todo o Brasil, tem a Rádio Sara Brasil FM para todo o Brasil, tem o Parceiros de Deus, que faz uma obra social hoje, fantástica, a Sara Nossa Terra. Muita gente nem sabe disso, né, bispo? Mas a Sara Nossa Terra, ela é muito atuante na área social. São mais de 1000 templos no Brasil, no mundo todo. Tem a editora, tem o Sara Play. São 1.300 igrejas. E com célula estratégica, 1.500 por aí. CNPJs são quase 800. Por quê? Nem toda igreja tem um CNPJ. Você mesmo tem várias que você aluga no CNPJ, está aqui. Isso. Até por quê? Para economizar, para não ter que pagar contador, blá, blá, blá. Então, faz tudo em nome de uma só CNPJ. Então, CNPJ nós temos mais de 800. E igrejas mais de 1.300. E tudo isso que um dia foi sonhado. Tivemos universidade, depois eu tive que vender. Por quê? Porque o MEC caiu em cima, engessando, eu vi que não valia a pena. Hoje tem o projeto Pequeninos, que é uma creche, né, que é orfanato. São Paulo Feliz. Vários programas sociais, casas de recuperação, creche, vários. Mais de 50 projetos sociais, todos sustentados pelos parceiros de Deus. Tem aí no site construções novas. Nós estamos construindo Goiânia, Catedral de Goiânia, parceiro de Deus, 3.000 pessoas sentadas. Nós acabamos de construir Niterói. Niterói é uma igreja, 500 pessoas. São José dos Campos está começando agora. Então, isso é agora, estou falando de agora. 100 igrejas na Venezuela, igrejas no Paraguai, igrejas... Vocês estão vendo que o bispo ainda não está satisfeito, né? Ainda tem muito projeto aí pela frente. Só antes da sua pergunta, Camille, a Ana Paula tem um livro ali para anunciar, né, Aninha? Quem está ouvindo essas histórias aqui do bispo, quer saber
pouco mais detalhe, Bispo lançou a autobiografia, né? Fala aí, Aninha. Exatamente, gente. O Bispo lançou a autobiografia, que está maravilhosa. Você que não leu ainda, confere com a gente. Tá, assim, muito incrível. Aqui ele conta histórias pessoais, histórias que você só vai saber lendo o livro, que ele nunca citou em palavras, em pregações. Eu tenho certeza que esse livro vai edificar muito a sua vida. E você pode encontrar esse livro aonde, Bispo? Na editora SBE, pelo site sbeshop.com.br, tá? Entra lá e adquire o seu livro e você vai... É uma história de vida fantástica que vai te inspirar, né? Bispo, adiantando um pouquinho aqui, né, a sua trajetória, porque, né, como o senhor disse, tem que ficar muito tempo, né, para a gente falar, né, dias sobre tudo. Mas, Bispo, adiantando a sua história, eu sei que o senhor foi grande amigo do Miles, né? Sim. Como é que foi o seu encontro com o Miles? Como é que surgiu, né, essa conexão entre vocês? Quando começou? Porque acho que todo mundo queria saber, mas foi um grande pregador, sempre vinha nas nossas conferências, congressos. Ele foi o seu mentor, Bispo, por um tempo, ou vocês eram muito amigos e trocavam experiências? Muito amigos, trocávamos experiências. Tudo começou assim, no ano de 91, um amigo meu, que era americano, missionário americano, o Barry, que hoje mora em Israel. A gente, quando vai a Israel, sempre se encontra. Tal. Ele vem aqui, geralmente, uma vez por ano também. O Barry me liga e diz, olha, tem um amigo meu que fez faculdade comigo, da Oral Roberts. Ele é negro, mora em Bahamas, pastor, tem uma palavra muito gostosa. E ele recebeu de Deus uma direção para vir para o Brasil. E eu não sou uma pessoa para ficar... Eu não sou caçador de profeta, não. Eu sou... Se Deus quer falar, Ele vai falar conosco. A gente anda com Deus, anda na presença de Deus. Que insegurança é essa, né? Então, normalmente, eu não começo aberto, eu começo fechado. Eu sou muito criterioso. Toda a vida foi. Aí, eu falei, Barry, me manda uma fita dele. Ele mandou. Eu amei a fita. Falei, Barry, vai dar certo. Nós vamos ter um encontro. Quando que ele pode? Ele pode ir em janeiro. Falei, tá bom. Em janeiro a gente tem um encontro de líderes, de pastores. E será em Brasília. Não é Goiânia, é Brasília. Eu vou ter lá uns 1.200, 1.500 pastores e líderes. Será que ele topa vir? Nossa, ele vai amar. Então pode marcar. Aí organizamos, veio. E ele pregou. Ele pregou no primeiro encontro, que eu morava em Goiânia, fazíamos os eventos em Brasília. Não só os eventos grandes, que começou no ano de 86, no Centro de Convenções, em Brasília, mas os encontros menores de pastores, em janeiro também eu levei para Brasília. Facilidade de logística, acesso, aviões muito mais fácil, ônibus. Brasília estava irrigada, Goiânia estava isolada. Aí, ele foi uma bomba, uma bênção. E aí a gente ficou muito ligado. Aí ele me chamou, vai na minha conferência em Bahamas, tal. Falei, vou sim, claro. Fomos. E começamos daí para frente, ele vinha aqui, eu ia em Bahamas, e a gente falava em Bahamas, ele falava aqui, e a gente vai construindo, ele com uma ênfase muito forte de reino de Deus. E assim foi uma caminhada de, não sei quantos anos, 26, 28 anos juntos, até a sua morte em 2016. 16, né? Foi, 2016. Então, assim foi. A gente trocava muita experiência. A última vez que ele esteve aqui, no Ibirapuera, a gente faz aquele jantar, lembra? Sim. Com os preletores ali, tem aquela sala VIP, nossa. Ficou ele pediu para todo mundo sair da sala, eu não entendi. Ficou eu, a Lúcia, ele e a esposa. Aí ele pôs a mão no meu braço, ele sentado assim, eu aqui na cabeceira, a Lúcia aqui, a esposa dele aqui ao lado. E aí ele falou, olha, eu vou remodelar um ministério no mundo, e eu quero ver se você aceita ser um dos 3 principais, cobertura minha. Eu falei, eu te cobri? Você ficou doido? Eu falei, nossos modelos são diferentes. Sara é uma igreja apostólica, de igrejas que nós começamos. Ele tinha relacionamentos, ele não tinha paternidade. Eu falei, nossos modelos são muito diferentes. Eu falei, não. Ele disse, perdi tempo. Eu perdi tempo. E eu preciso ter uma igreja forte, eu preciso investir em algumas áreas da minha vida, família, eu viajei muito, descuidei, tal. Você me ajuda? Eu falei, olha, claro que te ajudo. Se eu puder,
Você me conhece, eu não perco tempo. Comigo não tem lero-lero. Eu não vou ficar teologizando horas e horas, que eu não sou disso. Eu sou prático. Vamos fazer a obra, vamos salvar a vida. Aí, eu falei, quando? Ele falou, novembro. Novembro. Vai lá, vai para lá. Lúcia, você garante que o Robson vai? Ela falou, não, conta comigo. Ele falou, novembro vai ser o primeiro start. E fevereiro a gente fecha. Eu preciso que você vá 2 vezes. Eu falei, tá bom. E marcamos. Olha isso. Olha os desígnios de Deus, Cristiano. Chega no mês de setembro, meu coração fecha, problemas. Eu falei, eu não vou conseguir ir no mais, eu tinha que tirar a passagem para não pagar caro demais. Pelo menos com 2, 3 meses antes. Eu falei, não vou conseguir ir no mais. Aí eu liguei para ele e falei, Maius, querido, eu vou dar um boné em você em novembro. Posso deixar em fevereiro? Abra aí, explica o que vai ser. Você não precisa de mim nessa primeira fase. Quando for para estabelecer, aí eu pego o microfone e deixo comigo que eu faço. Ele falou, eu já sabia. Aí eu falei, cara, me perdoa. Põe na conta do meu amor aí. Aí ele falou, tá bom, fevereiro. Eu não fui. Se eu tivesse ido, eu estava dentro daquele avião, cara. O senhor ia com ele, bispo? Claro, porque eu ia para Bahamas, e de Bahamas nós íamos... Ele morreu porque o evento não era em Bahamas, o evento foi numa outra cidade, de Nassau, num centro de convenção novo, em Nassau. Ele saiu de Bahamas com o avião dele particular, com os amigos, lotado, tinha a família, a igreja, teve um pastor que junto comigo, que estava lá. Ele falou de 3, né? Um estava lá com ele. Ele falou, não, mas eu vou descansar, eu estou morto de cansado, vou dormir, era domingo à tarde, vou dormir, eu pego o avião de carreira amanhã bem cedinho, estou lá, para começar o evento. Meu Deus. Acredita aí? Né, e eu me conhecendo, provavelmente eu ia com ele no avião. Olha que Você coisa. sentiu, então, que tudo isso que Deus colocou para o Senhor, Senhor dos como diz aquele exércitos. ditado em Amális, que vem para bem, não sei se é Amális, mas Senhor você sentiu que Jesus. Deus estava falando com o Senhor. Você já pensou? Foi um livramento, né, bispo? Eu não contei isso ainda para ninguém, só intimamente. Entendi. Publicamente, é a primeira vez que eu estou falando abertamente. Que livramento. Olha aí, Oi? pessoal, olha aí. Isso aí. É uma tem uma pérola para o seu pergunta. programa, zerando a vida. Uma pérola. Bispo, a gente está caminhando aqui para o final já, passa muito rápido o tempo. A gente tem só mais 3 minutos. Eu queria que o senhor deixasse um recado para essa geração que está vindo aí, né, Aninha? Acho que essa geração ela é muito diferente, né, da geração do senhor. Da minha, eu estou no meio aí, né? Tem a geração do senhor, a minha está vindo a nova geração agora. Acho que tem até uma depois de mim, mais uma, que é o Davi, a galerinha mais nova, né? Eu acho que acaba que a nossa igreja ensina muito a ter relacionamento com Deus, né? E isso restaura os nossos sonhos. Mas o Senhor é uma máquina de construir, né? Todo sonho que o Senhor tem, o Senhor sempre conta dos sonhos, em seguida vem a realização, não só para manter aquilo que já está acontecendo, mas também a inspiração de ter sonhos novos, grandes projetos. O Senhor está sempre fazendo algo. E aí acho que a grande pergunta é como ser automotivado, como realizar os sonhos, porque o relacionamento com Deus restaura os sonhos, mas como que a gente faz para realizar? Para diante do que o Senhor falou, né? 50 anos, imparável, né? A máquina de construir. Como a gente faz para não parar, para ter a força necessária para realizar esses sonhos e para conquistar aquilo que Deus coloca no nosso coração? Ana, eu acho que a chave, se eu pudesse determinar algumas coisas, é muito complexa, é muito profunda essa pergunta e muito ampla. Essa pergunta é uma boa pergunta para dar uma conferência, um seminário de 3 dias aí, porque envolve paixão, envolve muita intimidade com Deus, renúncia, disciplina ao extremo. Mas, na minha vida, acho que a chave principal é o altar de Deus, o altar da casa de Deus. Nunca se afasta do altar. Porque no altar, você ouve a voz de Deus, e a voz de Deus te instrui, te orienta, te ensina, te guia, te corrige, te sara das feridas, das cicatrizes, das marcas. É o altar que nos cura. Não afaste do altar. E ande em integridade absoluta com Deus, com a sua família, esposa e filhos, e com a igreja. Isso é inegociável. E eu acho que essa geração, é uma geração muito todinho, sabe? Muito Nutella.
Essa turma tem que dar uma... Dodói mesmo, muito, eu acho que... Mas, assim, é uma geração assim, em consequência, então está tudo pronto, né? Nós temos hoje um Brasil de 35%, 36% de evangélicos, que projeta 70 milhões de pessoas, que é uma nação maior do que a Argentina, só os evangélicos aqui. Soma os Paraguai, Chile, tudo, imagina. Fizeram uma pesquisa essa semana, o Brasil é o país do mundo que mais acredita em Deus. 91%. 91% das pessoas aqui acreditam em Deus. Então, isso é resultado do nosso trabalho. Isso não aconteceu assim, não. Isso é uma geração que chora, que ora, que jejua. Isso é sangue, suor e lágrimas. O DNA de uma igreja vencedora, que é o título do novo livro que eu vou lançar, junto com a Dunamis, em outubro. Sangue, suor, lágrimas. DNA de uma igreja vencedora. Então, isso é resultado de trabalho, de lágrimas, de choro, de oração, de disciplina, de tudo isso. Então, eu diria para essa geração, não pare. E não pense que a missão acabou, que agora eu posso cuidar da minha vida, só ganhar dinheiro. Você tem que cuidar da sua vida, você tem que ganhar dinheiro, mas tem um mundo para salvar. Tem um ID de Jesus, e nós temos que obedecer a esse ID. Então, a gente tem que usar as ferramentas que temos hoje, que facilita a vida. A internet hoje ficou extremamente facilitadora. Você fala... Na minha época, Cristiano, eu comecei com um programa de televisão de 5 minutos, cara. Nós tínhamos dinheiro para comprar 5 minutos. Depois eu comprei uma propaganda em rede nacional, uma propaganda, e saía a capa de um livro com a bandeira do Brasil, e dizia, e o livro era, e o disco era, Sara Nossa Terra, por favor, que é o tema da igreja. Eu comprei este espaço na Rede Manchete, que saía aos sábados apenas. Depois eu entrei com 15 minutos, e depois foi meia horinha. Quando nós conseguimos meia hora em rede nacional, Deus do céu, o avivamento chegou para a gente. Então era tudo muito difícil, rádios, esquece, eram fortunas. Hoje você tem televisão, você tem canal de rádio, hoje está tudo dominado. Os cantores mais expressivos são... Não tinha música na minha época, só inários. Só o hino, né? Cantava os hinos nos inários, tanto as pentecostais quanto as tradicionais. Foi isso que me incomodou a começar uma nova hinologia. Ia começar a fazer encontros de louvor e adoração, para ensinar a igreja a louvar nos cultos, porque a igreja não tinha espaço, não tinha cultura de louvar, era hino apenas, cantavam, mas não tinha louvor, não levantava as mãos, não tinha adoração, não tinha uns reteté que de vez em quando a gente dá, né? Não tinha dança, não tinha libertação, não tinha libertação, não tinha quebra de maldição, não tinha cura interior, essas coisas foram trazidas, Deus usou nosso avivamento das comunidades evangélicas para repaginar a face da igreja brasileira e do mundo. A gente não influenciou só o Brasil, América do Sul, né? E daí veio outras nações. Então, eu diria isso, não esqueça do seu chamado, né? Dê o melhor que você puder, vamos extrair o melhor das redes sociais, com responsabilidade. Tem aqueles que ganham grana, vendem cursos, são eficientes, amém, mas não vamos esquecer do ID, não vamos esquecer do chamado de Deus. Amém. Nossa geração pagou um alto preço. Para esta geração sua, Cristiano, fechar as portas e jogar tudo fora. Eu já brinquei com os meninos. Se isso acontecer, eu volto. Eu volto. E volto para fazer uma confusão aqui embaixo. Eu vou falar, Senhor, que me deixa voltar e pegar no pé dessa molecada lá. Bispo, muito obrigado mesmo, de coração. Eu sei da agenda do senhor. Quero agradecer demais a sua participação aqui com a gente. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve aí, deixa o seu like, compartilha com todo mundo. Quer conhecer uma igreja Sara Nossa Terra mais perto de você? Entra lá no nosso site, saranossaterra.com.br. Tem uma abazinha lá que chama Igrejas, você clica lá, faz a busca. Você vai poder conhecer a igreja mais perto de você. Quem está em São Paulo quiser nos conhecer, nós estamos na Rua Augusta, 2027, próximo ao metrô Consolação, todos os domingos, às 10 da manhã, às 18 horas. Eu espero você aqui, você é meu convidado, você é minha convidada, tá bom? Nosso Instagram já passou aí durante o programa, o Instagram pessoal de cada um aqui. Siga o Instagram do @semlimites.tv. Lá a gente tem muita interação com vocês, tá bom? Bispo, obrigado.
Deus abençoe. Amém. Valeu, gente. Obrigado, Até Deus mais, abençoe a pessoal. todos. Valeu, pessoal. Um abraço.